O governo vai retomar neste ano a criação de um projeto de lei para taxar as grandes empresas de tecnologia, as chamadas Big Techs. O André Anelli está de volta. A ideia é de que esses recursos sejam usados para subsidiar o acesso à internet para pessoas carentes, Anelli. Conta para a gente melhor essa história. Exatamente isso, viu, Soraya? O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, afirmou que o governo pretende retomar os esforços de taxação das Big Techs, justamente com esse objetivo de destinar os recursos arrecadados para subsidiar o acesso à internet da população de baixa renda. Entre as companhias que seriam afetadas pela cobrança de impostos estão gigantes do setor, como a Meta, que é a dona do WhatsApp, Instagram e Facebook, a Alphabet, que é a controladora do Google e do YouTube, além de Microsoft, Amazon, Apple e Netflix. O ministro afirmou que o projeto já vinha sendo discutido com o Ministério da Fazenda desde o ano passado, mas não avançou por conta do foco do governo na aprovação da reforma tributária. A expectativa é que agora, com o orçamento de 2025 prevendo dificuldades para atingir a meta fiscal, a proposta volte à pauta como uma possível solução também para reforçar o caixa, além dessa questão da chamada democratização do acesso à internet. As articulações em torno da medida devem começar depois do Carnaval e o ministro Juscelino Filho afirmou que parlamentares e representantes das empresas de tecnologia têm conversado e tentam chegar a um texto com mais chance de ser aprovado. Essas declarações dele foram dadas durante a participação no Mobile World Congress, que é a principal feira de telecomunicações do mundo, que ocorre essa semana em Barcelona, na Espanha. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, estima que um acordo global para taxar as Big Techs poderia gerar entre 17 e 32 bilhões de dólares em receitas por ano. Aqui no Brasil, o potencial de arrecadação ainda continua em análise. Soraya. Obrigada, André Anelli, pelas suas informações. Bom, uma medida e uma notícia que se debruça, pelo que o André Anelli trouxe aqui as informações, num aspecto fiscal, como uma solução viável para reforçar o caixa, diante de toda essa dificuldade que a gente vem falando, Pois é, Soraya, eu vejo que o governo sempre escolhe o caminho de mais tributos, mais arrecadação. Aí a ideia é justamente aumentar a arrecadação para subsidiar internet mais barata para as pessoas mais pobres. Também tem um aspecto eleitoral, um apelo eleitoral nessa medida. Agora, eu vejo que não discute o principal, que é corte de gastos para valer. E não vai discutir porque as eleições já estão chegando. Então, eu acho que é uma medida com apelo eleitoral, não vai resolver o problema e pode, principalmente, prejudicar os pequenos anunciantes, que não têm estrutura para fazer grandes anúncios, em rádio, em televisão, e utilizam muito das redes sociais, daquele anúncio pago, por exemplo, que tem no Instagram, no Facebook. E é claro que, se a empresa for taxada, o que ela vai fazer? Ela repassa no preço e os anúncios vão se tornar mais caros, principalmente para os pequenos. O ministro disse que a intenção não é apenas arrecadatória, mas que o governo quer que as gigantes da tecnologia também contribuam para expandir a infraestrutura digital e reduzir as desigualdades no acesso à internet aqui no país. Seria uma taxação ali... Do bem. Pode ser assim dizer. Não, o governo vai falar sempre essa mesma besteira. Eu lembro quando foi o atrito com Elon Musk e Starlink foi involucrada na questão do X, uma proposta era fazer um acordo, e acho que foi até assinado um acordo com uma empresa chinesa. E só para ter uma ideia do parâmetro, Starlink tinha na época 6.340 satélites em órbita, com possibilidade de colocar 12 mil, que era a autorização, e com potencial de 42 mil satélites em órbita da Terra. Essa empresa chinesa tinha 6 só. Me parece que não é uma questão de taxa apenas, é uma questão de estrutura, de infraestrutura. E quem vai pagar a conta? Alguém supõe no governo que vai colocar uma taxação dessas empresas e eles vão perder dinheiro, vão resignar lucro? Não, todos nós vamos pagar de alguma forma. E o governo não consegue entender essa situação.
Mas tem outra questão para avaliar. A maioria das empresas são americanas. E Trump não gostou nem um pouquinho que tenha uma taxação adicional das multinacionais há pouco tempo atrás. E agora vem isso. Pode ter certeza que o Trump não vai ficar quieto com isso. Muito provavelmente tem alguma contrapartida nesse assunto se essa proposta prosperar. Eu espero que não, porque o Congresso foi muito claro. O Mota foi claro, dizendo não vai ter nesse Congresso nenhuma possibilidade de aumentar tributos. E isso é um aumento de tributos. Piperno, você vê essa discussão tomando força, ganhando força com a apresentação do orçamento de 2025, enfim, déficits ali aparecendo, e aí eles precisaram de alguma medida para conseguir ajustar as contas? O que me causa perplexidade nesse debate é o regime diferenciado que as Big Techs têm até hoje. Elas já pagam uma taxação, né? Mas aí que está o negócio, muito menor do que, por exemplo, os veículos tradicionais. A OCDE já calcula quanto a taxação produziria em vários países, nem está tomando o Brasil como exemplo. Por quê? Porque essa é uma discussão global, não é uma discussão restrita ao ambiente brasileiro. O Brasil até pega uma carona em um debate que já tem, por exemplo, muito forte lá na Europa. A questão, então, não é, puxa vida, vamos arrecadar mais ou menos e tal, por que elas devem continuar com esse regime diferenciado. Então, veja. Mas qual é o regime diferenciado? Por exemplo, um anunciante hoje. Ele vai procurar uma empresa dessas aí, um anunciante, ele vai acabar anunciando lá por muito menos, porque as empresas pagam muito menos. Porque essas empresas, elas não têm a mesma taxação, por exemplo, que tem uma Jovem Pan, a TV Globo, um grupo Bandeirantes. Por que não? Como não? Não tem. É uma questão de isonomia tributária, o pagamento de imposto de renda e contribuição sobre o lucro. Não tem uma característica diferenciada nem para essa, nem para nenhuma empresa, salvo que essas empresas sejam MEI ou super simples, o que não são. Não sendo assim, elas pagam exatamente a mesma quantidade de tributos. Pagam até R$60 mil por trimestre, 15% de imposto de renda. Pelo adicional, 10% a mais. E 9% de contribuição social sobre lucro, igual que todas as empresas pagam. Algumas delas não tem nem representante legal aqui. Não, aí já é outro patamar. Mas não está... Então, vai taxar... E é uma discussão no mundo todo. Espera aí, eu tomo essa tua afirmação. Não tem representante legal. Vai taxar como, então? Se não tem representante legal, não existe o CNPJ. Se não existe o CNPJ, vai tributar a quem? Tem que ter. Por isso que, inclusive, a justiça brasileira toda hora está exigindo representação. Mas, eu acostumo turbinar algumas publicações. A maioria eu tento turbinar porque não me permite. O algoritmo, por algum motivo, como eu critico o governo, não me permite. Mas quando eu turbino, chega uma nota fiscal. E a nota fiscal tem um CNPJ daqui. Então, essa empresa tem um representante aqui. Não tem como ter um CNPJ se você não tem um representante, o que tantas vezes, inclusive o STF, questionava de algumas empresas. Rumble, por exemplo. Então, tendo o CNPJ aqui, tributa igual que todos nós tributamos tendo uma empresa. Mas aí que está o negócio, não está tributando como uma empresa de comunicação. É aí que está. Essa é uma discussão que vários países do mundo têm. Então, vamos me informar sobre qual seria a tributação adicional para uma empresa de comunicação. Mas aí, de repente, até seria um tipo de imposto feito sob medida, só para aquelas empresas com a característica tal e tal. Eu acho que tem que pagar, por exemplo, o que paga o Estado de São Paulo, que paga o Jornal o Globo, que paga a Jovem Pan, que paga a TV Bandeirantes, porque, na verdade, elas se tornaram grandes empresas de comunicação e sem produzir conteúdo, porque elas vivem do conteúdo alheio aí e tal, e mesmo assim acabam faturando em cima. Zé, está certo essa taxação na sua avaliação? Tem que tratá-las como veículos de comunicação que são, em todos os sentidos, na responsabilização do que produzem, do que eles não produzem nada, mas que publicam, isso é uma produção, e em tudo. Hoje, um veículo tradicional que, se você quiser anunciar, Segre, você vai ter que pagar, eu acho que é 20% para uma agência de publicidade, por exemplo, e para elas não. Eu não sei quem foi que virou essa chave. O certo é que alguém chegou de um espaço extra,
e disse, olha, vão chegar aí umas empresas que não serão empresas, são empresas privadas que parecem donas do mundo e que elas ficarão livres das leis dos países e ficarão livres de toda a responsabilidade do que produzem. Nada será imputado a elas. Então, parece que alguém ditou essas normas, porque é simples, é só considerar, e isso vai acontecer, se não for pelo Congresso ou pela Justiça, de que essas empresas serão tratadas igual veículos de comunicação. Tem que ser assim, com a responsabilização da produção, que é o entretenimento, o que for, e pagamento de impostos. Não é uma sobretaxação, é chamando, olha, vocês têm lucro aqui, vamos pagar. Essas plataformas digitais, elas já ganham mais dinheiro do que somado toda a publicidade em todos os veículos tradicionais de comunicação. Há pouco tempo eu vi um levantamento, o grande Sistema Nacional, Sistema Globo, estava empatado ali e já está perdendo, para se ter uma ideia. Mas olha a diferença de estrutura e de gastos e de tudo. Isso aí é uma esperteza comercial, uma expertise do negócio deles. Mas é um negócio necessário, precisa e tal. Nós estamos falando de tratamento, então está na hora, não é sobretaxar, mas ficar igual. É preciso competir de igual para igual. É a lógica do capitalismo e de uma economia liberal. Fala, Segre. Eu estou buscando aqui, tem apenas 2 tributos que não sei se as Big Techs pagam. Deixa eu só dar uma horinha para a rádio, 5 horas mais 30 minutos, a gente está repercutindo essa possibilidade ainda da taxação das Big Techs acontecerem para este ano de 2025. A ideia é criar aí um imposto específico para essas gigantes da tecnologia, que o que o Zé talvez estava tentando dizer é que muitas vezes essas empresas têm uma alta lucratividade, operam em diferentes mercados sem uma tributação proporcional à sua atuação. Mas você não enxerga por esse caminho. É que não estou encontrando que essas empresas paguem menos, ou que uma empresa de comunicação pague mais. Não estou encontrando isso. As telecomunicações, sim, tem 2 tributos que as outras não têm. Um se chama Funtel e outro chama FUST. E eles pagam 0,5% da receita em cada um deles, ou seja, seria 1% sobre a receita para telecomunicações. Mas para comunicações, até agora, eu não encontrei nenhum tributo a mais. Se tivesse, concordo que tem que ter isonomia sim, mas não um imposto adicional fora o que uma empresa similar está pagando. Fala, Zé. Esses dois fundos, eles servem para investimentos na área de popularizar a internet, né? Levar a internet para escolas, para o interior, e outro de fiscalização. Quer dizer, as empresas pagam fundo de fiscalização. Então, todo setor paga esse fundo de fiscalização. E a internet tem que entrar, os gigantes da internet têm que entrar na normalidade. Eu não acho que elas devem ser sobretaxadas, não. Pelo contrário, devem ser incentivadas. Ô Zé, você vê essa taxação, né, esse imposto, podendo incentivar, de fato, investimentos em infraestrutura digital, por exemplo? Pois é, seria a criação de um fundo, né, que, com base na arrecadação, paga-se para um fundo de fiscalização da própria empresa, como é no caso das telecomunicações, como nos veículos tradicionais também pagam, né, para a Anatel fiscalizar. Quer dizer, você paga o seu fiscal. É meio estranho, mas é a regra. O que eu acho é que não se pode tratar essas empresas de uma maneira tão absoluta, tão distintas, tão distantes da realidade, porque é o novo mercado, é a nova realidade, né? Veja bem que hoje o anúncio direto para essas empresas, às vezes, passa e muito a possibilidade de investimento em veículos tradicionais. Mas os veículos tradicionais carregam todo esse peso da economia, o custo do Brasil e tal. Então, é justo que eles também, então, liberem os veículos tradicionais de uma liberdade de competir de igual para igual. O Congresso não aprova um aumento de arrecadação só pelo aumento de arrecadação. Tem uma frente informal
que une várias frentes, Brasil Competitivo e outras frentes, que impedem essa possibilidade de aprovação de aumento de impostos. Não passa. Você fala, Pipeno. Não, lá nos Estados Unidos, por exemplo, o jornal New York Times abriu uma guerra contra as Big Techs também pela remuneração de conteúdo. Ora, ele produz, ele paga, ele contrata redações, repórteres, editores, etc. E caro, produção de conteúdo é caro. Caro, muito caro, por sinal. Notícia é um produto caro. O Brasil, por exemplo, até vai lá e, né? já estaria até atrasado em relação a essas taxações? Mas aí, Piperno, só para fazer um contraponto, mas também o jornal acaba sendo beneficiado pela divulgação em massa de uma matéria, né? Ele pode ser numa etapa secundária, sim, mas ele não vai ganhar mais nada por isso. Não, mas, por exemplo, se tem um texto muito bom, vai para as redes sociais, aquilo viraliza, isso pode trazer mais assinantes para o jornal. Igualmente, o conteúdo me parece que é válido. E isso estava sendo discutido nessa lei do marco regulatório da internet, se não estou lembrando mal. Mas isso resolve, aí volta um problema de comunicação do governo. Sabe não como passou. resolve? Oi? Isso é um fio desencapado. Essa história de direitos autorais aí é um fio desencapado. Difícil. Isso foi debatido em vários projetos e está também na inteligência artificial e é difícil de consenso e de votação no Congresso. Mas em algum momento é preciso pagar. Claro. Porque se alguém produz carro, você vende o carro. Se você produz uma obra intelectual, você é dono daquilo. Então, que as empresas usem sem pagar nada não é justo. Claro, mas isso normaliza de uma forma muito simples. Um decreto, não sei se é uma lei, não, acho que não precisa de lei, que coloque, equipara-se as Big Techs com uma empresa de comunicação. Resolveu. Pronto. Concordaram, então. Se tiver alguma taxa diferente, aí vai equiparar. Eu acho que não mas tem. É o que eu disse no começo, tem que equiparar. Mas equiparar é uma coisa, taxar a mais é outra. Vamos tirar imposto das empresas grandes de telecomunicações, mas daí precisa cortar gasto.